O grande milagre na cruz do Calvário foi que o próprio Cristo renuncia à sua glória, renuncia à sua justiça e ele assume o nosso pecado. E a sua glória, a sua justiça, suas bênçãos, suas abundantes riquezas são transferidas para nós. Nós estávamos destituídos e agora passamos a ser filhos e herdeiros. O Pai o abandona na cruz, porém nós somos abençoados. Ele assume o nosso pecado, mas a sua justiça e santidade é transferida para nós e nós somos justificados em Cristo Jesus. Toda a pobreza e limitação por causa da queda do homem ali no Éden, agora é assumida por Cristo e ele nos dá toda a virtude e abundância de riqueza segundo as abundantes riquezas de sua glória. Nós precisamos ver esse poder de transferência que há dessa abdicação do Cristo para nos delegar toda a sua justiça, toda a sua glória, toda a sua riqueza e toda a sua abundância. E nos tornamos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo e agora fomos adotados pelo Pai. Meu Deus, quando você se depara perante essa grande realidade, você não tem como negar que realmente Cristo, por amor, se entregou e quer que a sua vida seja transformada e mudada. Você lembra quando Jacó está abençoando seus netos, quando José, Yosef, traz Manassés e Efraim? E sempre ensino isso quando ele coloca diante de Jacó, que já está cego, para que os abençoe. E propositalmente José coloca a Manassés, que é o primogênito, ali na sua mão direita, a mão direita de Jacó, que já estava velho. Israel sabe que ali na sua mão direita está o primogênito de José. E também está Efraim na sua mão esquerda. Mas quando ele vai abençoar, ele cruza as mãos, ele faz uma transferência. Ele faz uma cruz, isso é algo muito simbólico, porque aquilo que seria para o seu primogênito, Behor, em hebraico, essa palavra aqui, Behor, Behor significa primogênito, é aquele que recebia toda sorte de bênção, é aquele que recebia a herança do pai, é aquele que perpetuava geracionalmente as bênçãos, como você sempre vê. Abraão, Isaac e Jacó, e toda essa sequência estavam inseridas nessa bênção para o primogênito. Mas Jacó faz uma transferência, a bênção que era do primogênito passa para o segundo filho, passa para Efraim. José não gosta disso e quer descruzar as mãos. Não é assim, meu pai. Ele diz, eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Porque o segundo filho simboliza aquela geração perdida, o povo gentílico e todos aqueles que haveriam de ser alcançados por Yeshua HaMashiach. Efraim simboliza todos aqueles que foram resgatados na cruz. E esse Efraim seria o frutífero. O próprio Manassés, o seu nome significa aquele que fez esquecer, porque de fato José disse, me esqueci de tudo que aconteceu, agora está feliz, abençoado, mas o segundo filho, Efraim, é o que vai frutificar. E o pai, né, que é Jacob, abençoa o seu segundo filho com a bênção de primogênito. Ou seja, a transferência do primeiro filho primogênito passa para o segundo filho, ou seja, há um primogênito aí, logicamente, Manassés simbolizando o próprio Cristo. Por quê? Porque Cristo é o primogênito da criação. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Em Romanos você vai encontrar 8:29 que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Só que esse primogênito, ele abdica da bênção da primogenitura e entrega para nós na cruz e nos dá a herança. Só que ele vence a morte, vence a Satanás e ele é novamente glorificado e o Pai lhe dá um nome que está acima de todo nome. E juntamente agora, numa unidade com Cristo, nós reinamos nas abundantes riquezas da sua glória e somos herdeiros e co-herdeiros. Você entenda isso, por favor, algo muito importante. Então, ali é uma grande simbologia que há uma transferência, esse é o poder, transferência. Muita gente tem problemas para entender o que é essa abundância de riqueza espiritual, também no contexto emocional, ministerial, familiar, até material, é um contexto geral. A glória dessa transferência veio para transformar e mudar a sua história.
E aquilo que é a sua vivência aqui na terra não pode ser a não ser com os usufrutos, reivindicações dessa herança gloriosa que Yeshua te entregou na cruz e o Pai passou para nós em Cristo Jesus. E nós glorificamos a Deus por isso. E há muita coisa que precisa acontecer para que você entenda isso. Uma das coisas importantes para que você entenda é que o Behor, o primogênito, possa realmente reivindicar, ele precisava receber, logicamente, a bênção patriarcal. E você pode perceber que desde Abraão, o primeiro filho, há um problema com os primogênitos, sempre há um ataque para os primogênitos, né? E você pode ver que o primeiro filho de Abraão foi Ismael, e Ismael, sendo o primogênito, não recebeu a bênção, porque o próprio Deus disse para Abraão, pode botar para fora, porque essa relação foi segundo a carne, não vai ser ele o herdeiro, eu vou te dar um filho. Então, temos aí um jogo aí entre Ismael versus Isaac. Depois nasce Isaac, você vai encontrar em Gálatas 4, compare isso, leia Gálatas 4, você vai entender esse mistério de Ismael e Isaac. A primeira briga, esse aqui era o Behor, o primogênito, mas o Senhor disse, não, Senhor, eu não vou dar para Ismael, mas sim para Isaac, porque esse é o filho da promessa. Então, há muita gente que perde a ação de primogenitura porque por ações carnais. Por ações carnais. O nascimento de Ismael, sendo o primeiro de Abraão, tinha direito, mas Deus disse não, você atuou carnalmente e isso não está aprovado. Então, primeira coisa que faz perder essa herança gloriosa, essa virtude gloriosa, é você não ser espiritual e ser carnal. E o carnal tem que ser botado para fora. Quanta carnalidade vemos hoje em dia no meio das igrejas, tanta gente preciosa que por ser carnal, ela se perde e perde a herança gloriosa. Temos um tema que é tratado, e eu tratei muito sobre isso, e eu entrei nesse embalo de cura da alma, e eu não tenho nenhuma prova bíblica ou versículo que diga, eu fale sobre cura da alma. Somente encontrei uma coisa, porque eu ministrei muitos anos cura da alma, e achava que estava tudo lindo, mas o problema era que nós ministrávamos cura da alma, e as pessoas eram emocionadas, parecia que estava tudo bem, e depois voltavam novamente as mesmas patologias emocionais da alma. Mas, na verdade, nós encontramos a aniquilação e morte da carne, ou seja, a carnalidade é o que chamam de doença da alma. Carnalidade, então eu tenho que matar a minha carne todo dia. Paulo dizia, eu mato minha carne todo dia, cada dia eu morro. Por quê? Porque eu preciso matar esse velho homem e abrir mão dessa vida velha. Isso é carnalidade. Então eu tenho que combater a carnalidade. Então Ismael simboliza a carne e ele não recebe mais. Isaac é o espiritual. Para que você tenha herança e reivindique, você e eu precisamos deixar de ser carnais. E se você tem dúvida do que é ser carnal, leia lá em Gálatas capítulo 5, todo tipo de carnalidade, tanto na área sexual, emocional, em relação às pessoas, brigas, contentas, inveja, gente rancorosa, meu Deus, entre idolatria, bebedice, tanta coisa maligna que é carnalidade que tem que ser extirpada de nós. Temos também Rubem e José. Primeiro temos Esaú versus Jacó. A mesma coisa. Quem era o primogênito? Esaú era o primogênito, mas Deus abençoa Jacó. Já ali, uma determinação santa para abençoar a Jacó e Esaú. Por quê? Porque diz a palavra em Hebreus, tem uma passagem em Hebreus 12 diz que ele era devasso e era carnal, era devasso, era imoral. E era leviano, era um homem que por qualquer coisa jogava fora as coisas espirituais ao ponto de vender a primogenitura. Leia lá Hebreus 12 o que fala de Esaú. Muita gente fala assim, tadinho do Esaú, que o Jacó passou a perna nele. Não, meu irmão, Deus já havia rejeitado a esse cara, que era o primogênito legalmente, porém perdeu a primogenitura. Por quê? Porque foi devasso. E quanta devassidão, imoralidade faz com que se perca a ação da bênção da primogenitura. Outro caso, vocês podem ver aqui que Isaac é pai de Jacó. Jacó teve também uma penca de filhos, que são os 12 filhos. E aí o primeiro quem é? É Rubem e José. Rubem versus José.
E aqui temos Reuven, né? Reuben, que também é o primogênito, que é gerado com Lia, porque Raquel, a sua amada, legítima esposa, não lhe dava filhos, e nasce quem? Reuben. Só que Reuben também cometeu um incesto. Você vai ver em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas 5:1. 1 Crônicas 5:1. Veja o que diz essa palavra sobre Reuben. Diz que ele foi destituído como primogênito e perdeu a primogenitura. Por quê? Porque ele cometeu pecado, incesto. Ele tomou a serva do seu pai. E isso, com certeza, não foi do agrado do Senhor. Profanou o leito do seu pai Bila. Olha quanta devassidão. Então, Reuben perdeu. Quem assumiu a bênção de primogenitura? José. José é o que dá a bênção, inclusive quando Jacó abençoa seus filhos, a maior bênção de frutificação, ele chama de ramo frutífero em Gênesis 49, anote aqui, Gênesis 49, o velho está cego, mas está cheio de unção profetizando, Jacó abençoa José e fala assim, você é o ramo frutífero, e aí que está a bênção de frutificação, porque o Behor é o frutificador, José, né, é o que vai dar sequência. Você não vai ver tribo de José, por quê? Porque justamente José tem 2 filhos, que é Manassés aqui, ó, Manassés versus Efraim. E justamente Manassés, está faltando S, Manassés é o primeiro, Deus lhe diz, não quero Manassés, mas quero o segundo, Efraim. E Efraim, todos estes são. Não era para ser abençoado como primogênito, mas todos esses, tanto Isaac, como Jacó, como José, e Efraim recebe a bênção de primogenitura. E esses, literalmente, legalmente, né, Ismael, Esaú, Reuben e Manassés, que seriam os primogênitos, não recebem a bênção de primogenitura. Tá? Então, Cristo ele se fez pecado, Cristo assumiu as carnalidades, Cristo assumiu a imoralidade, Cristo assume toda a nossa maldição. E entrega para nós, esse cruzamento de braços, entrega para nós a bênção dessa riqueza. Você precisa assumir isso na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida financeira, em tudo. Reivindique a glória da primogenitura. Você vai ser o primeiro na sua geração que Deus vai começar a fazer coisas sobrenaturais. Se você recebe, deixe um comentário e diga, eu preciso da bênção da primogenitura, porque você vai ser aquele que vai romper e vai fazer coisas que outros não fizeram. Toma posse disso. Estamos aprendendo tanta coisa preciosa e você precisa estudar juntamente conosco. Venha para a Universidade do Reino. Na descrição do vídeo você pode estar se matriculando e ao mesmo tempo estar estudando online nesta empreitada de conhecer a profundeza da Santa Palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.